Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo 16 até o versículo 20, a palavra de Deus diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viam num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Versículo 20, logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém. Para os irmãos compreenderem o que está acontecendo aqui, Jesus está, de certa forma, no início do seu ministério. É claro que há outros relatos nos evangelhos, os evangelhos sinóticos trazem algo muito parecido, Mateus, Marcos e Lucas. João traz um olhar e uma ênfase um tanto diferente. Mas fato é que aqui no versículo 15, Jesus ele havia expressado algo muito importante. Algo que é um fio condutor de toda a palavra de Deus e é um fio condutor também do Novo Testamento, a lógica do reino de Deus. Perceba que no versículo 15, se você está com sua Bíblia aberta, ele diz: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. João Batista sai de cena, a partir do seu ministério, que traz a mensagem de arrependimento. O Espírito Santo vem sobre Jesus Cristo, em seguida Jesus ele é levado para ser tentado no deserto, e de fato começa a anunciar as boas novas. Quais são as boas novas, meus irmãos? As boas novas é que o reino é chegado. Essa realidade que permeia toda a lógica do Antigo Testamento. Algo que vem através dos profetas, algo que é entoado nos Salmos. O que é o reino de Deus? É essa invasão da eternidade na história, no qual o Deus que invade e o Deus que encarna haveria de trazer sobre si o ônus do nosso pecado, trazendo, portanto, a redenção a todo ser humano. Então, quando o reino de Deus ele chega, e existe uma linguagem na teologia que nós chamamos de já, mas ainda não, porque o reino ele pode ser percebido, o reino ele pode ser visto, o que não significa que necessariamente ele pode ser visto na sua totalidade, na sua plenitude, mas através de Cristo. E através dos seguidores de Cristo, o reino já pode ser evidenciado, o reino já pode ser sinalizado. É por isso que essa noite eu gostaria de falar com os irmãos e compartilhar sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. O que significa viver a vida do reino? O que significa caminhar a partir dessa realidade que é uma metanoia? Perceba, arrependam-se. Mudem de mente, essa é a ideia. Mudem de mente. Para que mudando de mente vocês possam mudar de postura, que suas naturezas sejam transformadas. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Não é que o reino de Deus está vindo, é que o reino de Deus está diante de vocês. O rei veio. Nós não esperamos a partir de uma expectativa de um rei que há de vir. Nós vivemos a partir de uma convicção de um rei que já veio e que há de voltar. Amém? Então, como é que nós fazemos isso? Crendo. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E olha só, versículo 16, então no nosso texto. A palavra diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Eu não sei o quanto você está ambientado à geografia de Israel do primeiro século, mas Galileia, interessante, e até hoje ela não parece tão desenvolvida assim, mas é uma região mais ao norte. E, sobretudo, esse ambiente onde Jesus aqui ele frequenta, ele é um ambiente assim muito simples, de gente iletrada. A Galileia não é o centro político, religioso e econômico de Israel, não é o lugar dos holofotes. Mas Jesus está andando ali. Como eu disse, é lugar de gente simples. Se você quisesse ser alguém, você tinha que ir para a Judéia. E mais especificamente, você teria que ir para Jerusalém. E eu acho interessante, reverendo, que no ministério de Jesus, o grande quartel-general, por assim dizer, é a Galileia e não a Judéia. De fato, ele vai para a Judéia por algumas vezes, e as vezes que ele caminha para a Judéia e para Jerusalém, além das festividades, ele vai para duas razões, e duas apenas. Para denunciar o espírito de religiosidade e equívoco e cegueira espiritual da época, sobretudo de seus líderes,
e em um segundo momento para ser sacrificado. Interessante, Jesus é um rei que caminha às margens. É aquele que não nasce no palácio, mas vem da manjedoura. É aquele que não adentra ali no Domingo de Ramos, que em breve nós iremos celebrar no nosso calendário cristão. Ele não adentra Jerusalém como quem vem em um cavalo branco vitorioso, mas ele vem num jumentinho. Jesus é aquele que vai caminhando às margens. E ao caminhar ali na Galileia, ele vê 2 pescadores, o texto nos diz. Nada extraordinário. Numa vila de pescadores, você vê 2 pescadores. Não há nada mais comum, mas é isso que captura a atenção de Jesus. Interessante. Porque são exatamente esses 2 pescadores, cena comum naquele lugar, que haveriam de se tornar, eles, Simão e André, os primeiros discípulos de Jesus. Então Jesus está andando num lugar que não tem muita importância, geográfica, política, religiosa, econômica. Jesus está às margens, e ele está às margens das margens, porque não apenas ele está ali na Galileia, mas ele está em um ambiente ali na região de Genezaré, um ambiente meio inóspito. E isso nos mostra o quê? Em primeiro lugar, que Jesus não está procurando pessoas extraordinárias. Jesus busca fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns, como eu e como você. Então, se são 42 anos da Igreja Presbiteriana Vila Operária, não é porque Deus tão somente trouxe os melhores e os mais capacitados. Aqui eu não quero ofendê-lo, muito pelo contrário, porque de fato há estes entre nós, mas o que Deus está fazendo através desses 42 anos é chamar gente improvável. A igreja é formada por gente improvável, meus irmãos. Um Deus que nos chama a partir da nossa improbabilidade para realizar coisas extraordinárias. Portanto, não estamos celebrando apenas a vida de uma igreja, estamos celebrando o Cristo na qual essa igreja é fundamentada. Aliás, é isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar, e eu leio uma versão um tanto diferente aqui, a versão A Mensagem, que é uma espécie de uma paráfrase que traz uma linguagem poética. Olha só o que Paulo diz. 1 aos Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 31. Lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é que não haja, mas não são tantos. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo, abre aspas, Zé Ninguém, eu amo essa expressão, para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo o que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí a expressão, se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Deus é um Deus de gente improvável. Inclusive a improbabilidade diante dos poderosos, daqueles que diante de Deus percebem a sua miséria espiritual e a sua total dependência do Cristo. Mas olha o versículo 17 comigo. E quando Jesus ele chega para esses discípulos, ele diz, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Meus irmãos, o conceito de discipulado na nação de Israel não era um conceito novo. Havia uma relação mestre-discípulo que já acontecia. Todo mestre tinha os seus discípulos. Agora, não era uma relação de um curso, não era uma relação de uma transmissão de conteúdo, de cognição semanal. Você não sentava e o seu mestre falava, olha, aprenda aí, anota tudo. Não que isso não tivesse envolvido, mas era muito mais do que isso. Era algo diário, era algo contínuo, era algo intenso. No judaísmo, o discípulo não apenas aprendia com o seu mestre, mas o objetivo do discípulo era ser como o seu mestre. Eles aprendiam as lições, eles absorviam as interpretações da lei concedidas pelo seu mestre, eles comiam a comida que seu mestre comia, guardavam o sábado da maneira que seu mestre guardava, aprendiam a orar e a jejuar com seu mestre. Você se lembra nos evangelhos, quando os discípulos chegam até Jesus e falam, mestre, ensina-nos a orar? Não é uma pergunta aleatória, é uma pergunta importantíssima. O que os discípulos estão dizendo é o seguinte, Jesus,
cada rabino tem um jeito de relacionar-se com Deus. Como é que o Senhor se relaciona com ele? Porque sabendo como o Senhor se relaciona com ele, nós saberemos, portanto, como nos relacionarmos com ele. E aí Jesus joga uma bomba de dinamite. Porque todo mestre em Israel relacionava-se com Deus, o Yavé, aquele tetragrama hebraico impronunciável, ninguém sequer sabia como dizer, como proferir o nome de Deus, e aí colocaram algumas sílabas, algumas vogais ali para poder falar o Yavé. Interessante que Jesus Cristo, ele se relaciona com Deus de um jeito diferente, e nos ensina a nos relacionarmos com Deus de um jeito diferente, porque a resposta de Jesus é: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. Meus irmãos, em Jesus a gente aprende a chamar Deus de Pai. Antes de Jesus não havia, a relação era de medo. É por isso que todo aquele que vive a partir da pretensa religiosidade, do fundamento da lei, desse espírito farisaico, rabínico, ele não consegue se relacionar com Deus a não ser na base do medo, a não ser na base da ganância, a não ser na base da culpa. Mas em Jesus nós aprendemos a nos relacionar com Deus como Pai. Relacionamento afetivo, o qual Paulo vai escrever lá na frente, que pelo Espírito Santo nós recebemos o espírito de adoção, a qual podemos clamar: Abba Pai, Paizinho. Relação afetiva, de intimidade. Então, essa relação mestre-discípulo não era algo novo, mas nenhum mestre falava como Jesus falava. Nenhum mestre guardava a lei como Jesus guardava. Nenhum mestre lidava com o sábado como Jesus lidava. Nenhum mestre praticava a tzedaká, as obras de justiça, como Jesus praticava. Porque aquilo que os religiosos achavam que era favor e filantropia, Jesus chamava de justiça. A maneira como a espiritualidade era desenvolvida, uma espiritualidade de marketing, de gente que parava na esquina para orar e para levantar a mão, e gente que anunciava com trombeta quando de fato auxiliava o mais próximo, Jesus falava: não. Quando você der esmola, quando você orar, quando você jejuar, a relação é diferente, a relação é desinteressada. A relação não é de uma vivência de palco. Então, o convite de Jesus Cristo aqui, para aqueles homens e para nós, ele me mostra pelo menos 3 coisas. Quando ele diz: sigam-me, em primeiro lugar, esse convite demanda uma resposta. Jesus não está chegando para esses homens e diz: olha, eu tenho uma proposta interessante para vocês, e eu gostaria que vocês pensassem a respeito. Eu gostaria que vocês verificassem aí os prós e os contras. Se valer a pena me seguir, bom, estou aqui, estou disponível. Não é isso que Jesus está falando. Ele olha para esses homens, tal como lembra Levi lá na coletoria? O camarada está trabalhando, ele olha para ele, vida ganha. Funcionário público do mais alto escalão. Traidor da sua pátria, em conluio com Roma, ninguém ia querer abandonar um emprego daquele. Jesus passa, vê o Levi ali na coletoria, cobrador de impostos, e fala: me siga. O cara deixa tudo, segue. Ou seja, demanda resposta. Não seguir já é uma resposta. O que significa ser um discípulo verdadeiro de Jesus? Significa respondê-lo imediatamente quando ele demanda algo de nós. Significa compreender que esse discipulado é algo que é iniciado pelo Cristo, mas que demanda uma resposta pronta, ativa, uma iniciativa da nossa parte. O que é o segundo lugar? Demanda prontidão, ou seja, não apenas demanda uma resposta, mas demanda um senso de emergência. E aí, voltando aos irmãos que já têm mais tempo de igreja, talvez nós passamos por um tempo, até no evangelicalismo brasileiro, onde havia uma ênfase muito grande na escatologia, não é, pastor? Uma ênfase onde falava-se: olha, é tempo, é chegado o tempo, Jesus está voltando, e parece que havia quase que um senso comum dessa realidade. Vivemos um avivamento no Brasil na década de 90, muitos de vocês são fruto disso. Talvez você começou a caminhar com Jesus em 80, em 90, seus filhos são fruto disso, porque havia um senso de emergência, havia um senso de urgência. O chamado de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, quando ele diz: siga-me, não é como aquele outro jovem que diz: é que eu tenho uns negócios aqui com meu pai, tem como eu resolver, depois eu vou? Não é desse jeito. Jesus diz: siga-me, portanto demanda resposta em segundo lugar, demanda prontidão em terceiro lugar, demanda entrega total.
Pare o que você está fazendo. O reino é chegado. Vocês não percebem o que eu estou fazendo, você não percebe como eu trago a redenção, você não percebe como eu ressignifico todas as coisas. Eu amo uma parábola um tanto curta nos evangelhos, que às vezes nos passa desapercebida, a parábola da pérola de grande valor. Ela é tão curtinha, parece que não há uma profundidade naquilo, mas há uma tremenda profundidade. Qual é a parábola? Eu vou parafrasear. Jesus diz que o reino dos céus, o reino de Deus, é como um homem que encontrou uma pérola de grande valor e, tendo-a encontrado, abriu mão de tudo apenas para possuí-la. Acabou a parábola. Ele não explica, ele não fala nada mais do que isso. E certa vez eu ouvi uma história, uma boa ilustração do que haveria de ser essa pérola de grande valor e qual é a relação que nós temos em relação ao reino de Deus. É como se você chegasse, e é claro, ela não pode ser comprada, ela é apenas dom, ela é apenas dádiva, mas é como você chegasse e falasse para o sujeito, olha, é essa pérola aí, eu quero essa pérola. E o cara fala, então, o que você tem não dá para comprar. E você fala, mas como assim? Você não me conhece? Você não sabe quanto que eu tenho no banco? Ele fala, então, nem todo o dinheiro do mundo pode comprar essa pérola, mas se você entregar tudo, você pode obtê-la. Você fala, mas como assim? Não faz sentido. Aí o cara, não, eu vou te explicar. O que você tem aí? Aqui? Não, aqui eu estou com a minha carteira, eu tenho R$100. Ok, R$100. E no banco? Tem alguma coisa lá, conta corrente? Ah, no banco eu tenho lá, tem alguma coisa lá, eu tenho R$2.000 na conta corrente, R$2.000 na conta corrente. Vem cá, tem poupança? Tem poupança, R$5.000. Tem investimentos? Tem investimento. Aí você chega para o cara e fala, mas meu amigo, se eu te der tudo, eu estou te dando dinheiro da minha carteira, da conta corrente, da poupança, do investimento, o que eu faço? Eu vou ficar, o quê? Eu vou ficar com a minha casa e meu carro? Ah, tem casa e carro, então casa e carro. Não, mas como assim casa e carro? Eu vou ficar com a roupa do corpo. Opa, bem lembrado, roupa do corpo. Mas como é que eu vou sustentar minha mulher? Tem mulher? Mulher. Mas, gente, e os meus filhos? Quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. Você já entendeu a lógica. A verdade é que o reino de Deus não pode ser comprado. Mas quando nós compreendemos a preciosidade do que Ele é, meus irmãos, nada se equipara à preciosidade dessa pérola de grande valor. Então, quando Jesus diz, siga-me, isso demanda entrega total. Um pastor, teólogo alemão, na época da Alemanha nazista, Dietrich Bonhoeffer, ele disse que o discipulado é de graça, mas vai lhe custar a vida. O discipulado é de graça, mas vai te custar tudo. E qual é a promessa que Jesus, porque ele não apenas traz uma convocação, não apenas traz uma ordenação, mas no versículo 17 ainda ele diz, e eu os farei pescadores de homens. Por quê? Porque junto da convocação há também um anúncio de transformação. É isso que Jesus fez conosco. É isso que Jesus está fazendo conosco. Perceba que não é vocês serão pescadores de homens. Não é se vocês lutarem e aprenderem, vocês virarão pescadores de homens. Não é a partir de algumas lições e a partir de alguns esforços e a partir então do seu mérito você se tornará pescadores de homens. Não, é eu os farei. É comigo. Sou eu que faço. A função de vocês é me seguir. A minha função é torná-los algo completamente diferente do que vocês jamais imaginaram. O evangelho da graça de Deus é preciosíssimo, meus irmãos. Porque nem todo mérito humano poderia conquistar em Deus aquilo que nos geraria alguma virtude. Então Deus está falando, não é sobre você, é sobre mim. A palavra de Deus diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, ou seja, sou eu que faço, sou eu que o torno. A você cabe apenas me seguir, a você cabe apenas obedecer a minha voz, obedecer o meu chamado. E então, tudo o que precisa ser feito na sua vida, a partir do poder do Espírito Santo, será feito. É claro que isso implica intencionalidade humana. É claro que Jesus também em outro momento vai dizer que todo aquele que quiser segui-lo deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e então segui-lo. E não é segui-lo aqui a partir de um pretérito perfeito, ou seja, uma decisão.
apenas, mas continuar seguindo, todos os dias. Reverendo Timothy Keller, um reverendo presbiteriano da cidade de Nova York, que tive o privilégio de conhecer, uma mente brilhante, um homem piedoso. Ele diz que nós precisamos pregar o Evangelho para o nosso coração todos os dias. Todos os dias. Nós temos ídolos dos nossos corações, nós temos as nossas maquinações, nós temos o nosso pecado, que não é uma questão meramente daquilo que a gente faz, é uma questão, para usar uma nomenclatura aqui, é uma questão ontológica, ou seja, é uma questão de ser. Interessante que o publicano compreendeu isso, diferente do fariseu. Lembra dessa história também? Enquanto o fariseu e o publicano oravam a Deus, o fariseu dizia o seguinte: Deus, obrigado. Obrigado porque eu jejuo, obrigado porque eu oro, obrigado porque eu dou o dízimo. Aliás, Deus, eu gosto de parafrasear essa oração, o Senhor está de parabéns aí no céu por ter aqui na terra um filho como eu. O Senhor mandou bem em me criar. A síntese da oração do fariseu era essa. Agora o publicano, perceba os detalhes. É dito que ele não olha para os céus, não ousa falar com Deus de igual para igual, bate no peito em sinal de protesto e lamento, e não diz, tem misericórdia do que eu faço, ele diz, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de quem eu sou. E isso não é para trazer de maneira alguma, meus irmãos, uma condenação e um peso aos nossos corações, muito pelo contrário, é a graça de Deus que, a despeito de quem somos, nos lava, nos purifica, nos liberta de quem éramos, e agora vai nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo e cada vez menos parecido com o velho homem, com Adão. Ou seja, esse anúncio de transformação nos mostra que é impossível sermos os mesmos depois de termos conhecido Jesus e de caminhar com Ele. Mas não apenas um anúncio de transformação, mas Ele também nos traz a certeza do envio. Isso que eu amo aqui, uma das realidades desse texto. Porque ele diz, eu os farei pescadores de homens. Ou seja, pelo menos 3 realidades aqui do nosso envio de Jesus Cristo ao mundo. Isso é importante porque se a IPVO está celebrando 42 anos de existência, é porque ela tem sido uma igreja fiel na evangelização. É porque tem sido, como foi proclamado aqui, uma igreja fiel no envio missionário. Porque igreja não é apenas sobre aquilo que nós recebemos, é sobre o que nós partilhamos. Nós não estamos aqui apenas para sermos supridos, nós estamos aqui porque, tendo sido supridos em Cristo, agora nós transbordamos a partir de Cristo. Lembra da mulher samaritana? Antes nós éramos como a mulher samaritana, que ia até o poço para matar sua sede. Mas o texto vai dizer que, encontrando-se com Jesus, ela deixa o seu cântaro e vai até a cidade para falar a todos sobre Jesus. Então, nós somos aqueles que tiveram as suas sedes saciadas. 3 verdades aqui, primeira delas. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês me seguirem não implicam benefício apenas a vocês mesmos. Ou seja, quando Jesus nos chama a caminhar com Ele, não apenas no tempo da sua conversão, mas na caminhada diária, Ele não faz apenas um convite, mas Ele também te deu uma missão. Você sabia que no seu batismo você foi comissionado? Essa é a ideia. Você não converteu-se ali, não cremos assim, mas você foi ali recebido, batizado em nome da Trindade, recebido oficialmente no corpo de Cristo e, portanto, desde a tradição dos primeiros séculos, comissionado. Ou seja, no seu batismo você não apenas celebrava uma nova vida em Cristo, daquilo que as antigas coisas já se passaram, mas você celebra uma nova vida em Cristo porque o vetor da sua vida mudou. Você já não vive de modo egoísta. Você já não vive para si. Você já não é mais o centro do seu universo. Você agora é comissionado, porque Deus tem uma missão e Ele nos comissiona. Ide por todo mundo. Então, eu penso que talvez essa é uma das maiores crises de hoje, da igreja evangélica brasileira. Talvez pessoas que precisam ouvir novamente aquilo que nos foi tão caro na Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal dos crentes, é o sacerdócio universal de todos os santos.
Porque se é verdade que gente como eu, como o reverendo Luciano, estamos aqui para servir a igreja, a partir do nosso chamado e a partir dos nossos dons, é verdade também que a obra do Cristo não é exclusiva a nós. Deus tem um povo, meus irmãos. Deus tem gente que está em todos os lugares. Tem lugar que o reverendo Luciano não chega. Tem lugar que eu não chego. Então, quando nós absorvemos essa ideia de que todos somos sacerdotes comissionados, que não vivemos mais para nós, mas que Deus atua através de nós, nós vamos nos perguntar o que glorifica mais a Deus. Uma vida vivida para mim, para os meus desejos, caprichos e sonhos pessoais, muitas vezes narcisistas. Não que você não possa sonhar, você deve, mas não tão somente a partir dessa realidade. O que glorifica a Deus? O que Deus espera de nós? Alguém já disse que nós não precisamos descobrir o nosso chamado, já está implícito e explícito na palavra de Deus. Ele te chamou, Ele te deu dons, Ele te levantou para uma boa obra. Tal como o pastor Batista, já há muito falecido, conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele dizia: todo cristão ou é um missionário, e essa é um pouco pesada, é isso aí, ou é um impostor. Ou seja, qual é a lógica que nós temos vivido? Qual dos dois nós somos? Segundo lugar, é como se Jesus estivesse dizendo: eu não vou anular o que vocês são, eu vou potencializar para a glória do Pai. Nós ainda vivemos, meus irmãos, na sociedade de hoje, formada, talvez você nem pense nisso, mas você é moldado por essa lógica cultural, uma lógica filosófica do dualismo platônico. O que isso quer dizer? Que a gente começa a viver a vida a partir de caixas. Então domingo é o dia do Senhor. Então domingo é o dia de eu ir para a igreja, é o dia de eu celebrar a Deus, é dia de eu servir a Deus, é dia de eu cantar no louvor, é dia de eu servir no ministério infantil. Tá tudo certo, continue fazendo isso tudo. Mas e segunda a sexta? Se você só serve a Deus no domingo, você está servindo quem segunda a sexta? Porque às vezes a gente começa a pensar no trabalho como assim, algo não tão sagrado. Então eu vou trabalhar, e o trabalho é o quê? Não, o trabalho é para ganhar dinheiro, o trabalho é para dar subsistência, o trabalho é para trazer dignidade à minha família, o trabalho é para que eu possa ter ascensão na carreira. E a faculdade? A faculdade é para que eu possa fundamentar um pensamento crítico, para que eu alcance erudição, para que eu tenha também uma carreira, seja na academia ou fora dela. Então nós vamos vivendo a partir de diferentes caixas, e Deus está dizendo: não, a vida cristã abarca todas as áreas da existência. Então Deus não quer que você deixe de ser quem você é a partir dos princípios criacionais e redentivos que Ele te deu. Ele quer, na verdade, potencializar. O que você faz? Faça para a glória de Deus. Você é um professor? Seja um professor, um educador para a glória de Deus. Você é um advogado? Gere de fato a justiça. Você é um médico? Não apenas encare como um trabalho, mas como essa vocação de salvar vidas. E sempre que Deus e o Espírito Santo lhe concederem oportunidades, traga a verdade do Evangelho para aqueles que te cercam. Isso demanda intencionalidade. Isso demanda consciência vocacional. Ou seja, é interessante porque ele chama pescadores para se tornarem o quê? Pescadores, só que de um outro tipo. Não é uma transformação no sentido da anulação das nossas potencialidades, perceba. Às vezes a gente está achando que ser cristão, embora implique a mudança total da nossa natureza, obviamente espiritualmente falando, mas parece que vai alterar brutalmente aquilo que é a nossa essência de personalidade. Não, Ele vai redimir. Ele vai redimir nossos afetos, Jesus vai redimir as nossas intenções, Jesus vai redimir a nossa profissão, vai redimir a nossa carreira. Por isso que eu digo, e lá em Campo Mourão a gente fala muito sobre isso, sobre essa integração entre fé e trabalho, tão importante. Tão importante, não há mais aquilo que não seja sagrado. A sua empresa é campo missionário. Se você é um empresário, se você é um colaborador, se você faz parte de algum ambiente aí corporativo, se você é um pai, se você é uma mãe, enfim, o que quer que você faça, porque é isso que a palavra diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus.
Deus não está anulando quem nós somos. Ele está potencializando, reorientando para a glória dele. Quem sabe Deus quer usar o seu ofício de uma maneira como você nunca imaginou. Há 2 semanas atrás, conversando com um casal, esse casal, na verdade, pediu para marcar uma conversa, e quando nós sentamos, esse casal falou assim, sobretudo a moça, ela é a professora, pedagoga, enfim, tem toda uma vida nesse sentido, ainda uma jovem, filhos pequenos. Ela falou: pastor, a palavra desse domingo passado, porque nós estamos fazendo uma série em Eclesiastes lá, um livro um tanto indigesto, e tem um momento que Salomão fala: por que a gente trabalha tanto? Por que a gente trabalha tanto para deixar para alguém que não fez nada para merecer? Ele traz alguns questionamentos um tanto complexos. Por que a gente trabalha para poder aproveitar na velhice, e quando nós estamos em idade avançada, a gente já não tem saúde para aproveitar aquilo que gerou? Então ele traz questionamentos fundamentais. Mas ele também ressignifica o trabalho. Porque o que é importante é você desfrutar do seu trabalho, é você comer, é você beber, não apenas trabalhar para um futuro, mas entender o processo como dádiva divina. Então essa moça chega para mim, ao lado do seu marido, e fala: pastor, essa palavra falou muito comigo. E reacendeu um sonho que eu tinha, conjugado em 2 aspectos. Eu falei: o quê? Ela falou: o sonho de empreender e o sonho de transformar a vida de crianças através da educação. Eu falei: me conta mais sobre isso. Ela falou: você já parou para pensar sobre isso? Eu falei: e se eu te falar que é o meu sonho? Eu falei para ela. Por quê? Porque nós queremos moldar as crianças. Então, eu sou uma professora, eu sou uma empreendedora, eu sou um empresário, em nome de Jesus. Pense como o Cristo pode potencializar aquilo que você é e aquilo que você faz para a glória de Deus. Quem sabe você sequer imagina, mas você vai poder gerar um legado sobre toda uma geração. É sobre isso que a gente está orando lá. E é sobre isso que a gente tem que orar aqui. E em último lugar, a partir desse chamamento, Jesus está dizendo: a mesma avidez que você tinha por peixes, vocês terão por gente. Porque quando nós somos encontrados por Jesus, repito, o vetor da nossa existência muda. Agora a gente não pensa somente em coisas, agora a gente não pensa somente em nós mesmos. Agora esses pescadores que viviam dia e noite para pegar peixe, agora eles vão viver dia e noite pensando em resgatar pessoas da escuridão. É isso que o apóstolo Pedro vai dizer. Um dos apóstolos, que ele nos chamou, ele nos comissionou para anunciar as riquezas de Deus, que tira pessoas das trevas para o reino do seu amado, o reino da maravilhosa luz de Cristo. Ou seja, esse conceito certamente se aplica a todos nós. Parece um chamado tão simples, um texto que nós já conhecemos, chamado dos discípulos: venha, me siga e eu os farei pescadores de homens. O que está acontecendo aqui? É mais do que memorizar as palavras do mestre, é mais do que aprender as tradições e interpretações do mestre, é mais do que imitar a conduta e as atitudes do mestre. Agora também cabe a nós formar outros discípulos para o mestre. Que essa igreja possa ainda ter, meus irmãos, muitos e muitos anos, com essa consciência de que primeiramente foi chamada pela graça de Deus, foi plantada nessa cidade para a glória de Deus, que cada pessoa que faz parte dela foi comissionada por Deus, não apenas para anunciar as grandezas do Eterno, mas também para transmitir a outras gerações esse mesmo legado de fé que um dia recebemos. Porque essa é a lógica do reino de Deus. Essa é a lógica da fé cristã. A fé cristã sempre foi uma fé geracional. Desde o Antigo Testamento, na sua conceituação judaica, a expressão era: uma geração falará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Quem é pai e mãe aqui? Eu não sei quanto a você, eu imagino que sim. Você está preocupado com o mundo que teus filhos vão enfrentar? Eu estou bastante. Mas não cabe a nós um mero escapismo. Não cabe a nós apenas tentar protegê-los de todas as maneiras. Nós não queremos que quando eles cheguem na faculdade, ou sei lá onde for, eles consigam sobreviver. A lógica é outra, irmãos. Nós temos que preparar verdadeiros missionários para as universidades.
Nós temos que preparar a gente para o campo de trabalho. Nós temos que preparar a gente para a academia. Para que o risco não seja deles serem influenciados, mas deles influenciarem. É a isso que Jesus está nos chamando. A uma transformação da nossa cidade. Uma transformação da nossa cultura. Uma transformação, por que não? Não a partir de uma realidade triunfalista, não cremos nisso, mas uma influência, um sinal histórico no nosso país. E por fim, no mesmo instante, versículo 18, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante. Perceba, não existe debate aqui. Não existe prós e contras, não existe Jesus, mas é que nós somos pescadores e assim, isso é o nosso ganha-pão, como é que a gente vai fazer? Entendeu? Não tem argumentação com Deus. Pedro era bom nisso de vez em quando, né? Pedro já diante do Cristo ressurreto, em uma aparição ali, não do Cristo, mas de uma imagem de animais, e ele vai na casa de Cornélio e ele nem sabia, e Deus fala assim: Pedro, mate e coma esses animais. Ele fala: não, Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, duas palavras que não combinam na mesma frase: não, Senhor. Não existe. Se é Senhor, é sim. Não existe não, Senhor. E aí Pedro parece que ele tem um problema com um negócio de 3 vezes, né? Deus fala 3 vezes, e ele fala: não, Senhor, 3 vezes. E aí Deus fala: Pedro, aquilo que eu purifiquei, aquilo que você não pode chamar impuro. Você lembra das outras 3 vezes lá que Pedro teve um probleminha? Mas por 3 vezes também o Cristo trouxe a ele restauração. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então, cuide das minhas ovelhas. Cuide do meu povo. É a isso que Jesus também está nos chamando, meus irmãos. Que de fato nós possamos vivenciar essa realidade do discipulado de Jesus Cristo. Como Abraham Kuyper disse, não há nenhum centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Não tem uma área da sua vida que não pertence ao Cristo. Então o chamado que foi feito a esses discípulos é o chamado também que continua para mim e para você, exatamente nessa ordem. Em primeiro lugar, sigamos a Jesus. Em segundo lugar, alcancemos outros em nome de Jesus. É isso que significa ser um discípulo de Cristo. Amém? Quero orar com vocês e que Deus os abençoe. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que a tua palavra, Senhor, possa de fato cair como um bálsamo em nossos corações. Que ela possa moldar-nos a partir dessa intencionalidade de discípulos que não estão desassociados da missão. Gente que, porque foi chamado por Ti, se compreende também como comissionados por Ti. Que essa igreja, IPVO, continue sendo um sinal do reino de Deus. Que pessoas conheçam o Cristo através dessa comunidade de fé. Que sua liderança continue sempre tendo sonho, continue sempre tendo visão. Que ao eles pensarem num novo terreno, num novo local, Deus, isso não é apenas vaidade humana. Isso é o jeito dessa igreja dizer: Senhor, nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos ir para um lugar maior. Por quê? Porque nós queremos estar prontos para receber mais gente. Nós sabemos que nós não trazemos o crescimento, Senhor. O Senhor traz. Mas quando o Senhor trouxer, nós queremos estar preparados para receber tantos quantos o Senhor adicionar. Que o Senhor derrame sua graça sobre essa igreja, sobre sua liderança, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos.